Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre Git Merge e Rebase, entender essa diferença entre eles, né, e quando usar cada uma dessas estratégias, tá bom, pessoal? Bom, antes de falar sobre cada uma dessas estratégias, né, a gente tem que entender o porquê elas são utilizadas, né? Então a gente falou nas aulas anteriores sobre o conceito de branches, né, pessoal? Estão lembrados? A gente utiliza uma branch para conseguir trabalhar ali em paralelo, né, criando uma linha do tempo alternativa em que a gente possa trabalhar evitando conflitos com outros movedores, né, sem impactar também o dia a dia de outros programadores. Então a gente consegue trabalhar na nossa melhoria ali ou na nossa funcionalidade e só quando ela de fato estiver concluída a gente mesclar ela na nossa branch main, né, na nossa linha do tempo principal ali, né? E aí a mesma coisa, outros desenvolvedores conseguem trabalhar com outras branches e mesclar essa branch na nossa linha do tempo principal. E quando a gente fala de merge e rebase, é justamente desse assunto que a gente está falando. Como que a gente faz, né, para mesclar a nossa branch, né, unir essa branch com a branch principal. Então, quando a gente falar de merge e rebase, a gente está falando de unificação de branches, beleza, pessoal? Talvez esse assunto aqui seja um dos mais difíceis ali para a gente entender quando a gente está começando com o Git, tá? Mas ali na prática talvez facilite um pouco, mas é importante a gente entender a diferença de cada uma das abordagens, tá, pessoal? Tem muita gente que trabalha com o Git há um tempo já e ainda não sabe a diferença de utilizar a estratégia de merge e rebase, mas é bem importante que a gente entenda que existe uma diferença entre elas, né, e a gente utilizar a mais adequada ali para o cenário que a gente vai estar. Então, vamos entender ali como que funciona o merge, né? Então, a gente viu lá, pessoal, que a gente tem uma branch main aqui, que, né, criou um, uma nova timeline, ali, uma linha do tempo alternativa ali, né, nossa branch de funcionalidade. E a gente trabalhou lá numa funcionalidade, criou um novo commit, o commit 4 aqui, o commit 5, né? E aí, pessoal, vejam que a gente criou a nossa branch a partir do commit 1. Porém, já foram mesclados, né, foram adicionados outros commits na nossa linha do tempo principal, que é o 2 e o 3. E como que eu faço para mesclar, né, as nossas alterações em conjunto com aquelas novas alterações que foram adicionadas na branch principal que a gente ainda não tinha, né? E aí, pessoal, para fazer isso a gente pode utilizar o git merge, porém o formato de trabalho ali do git merge é criar um novo commit, que é o commit de merge na nossa linha do tempo. Então ele, supondo que a gente tenha aqui os commits 2 e 3 que foram adicionados, e da nossa branch 4 e 5, será criado um novo commit, que é o commit 6, né, de merge, tá, pessoal? Então, esse commit ele é basicamente para referenciar que a gente está mesclando os commits 4 e 5 na nossa timeline principal, tá? Então, toda a estratégia de merge ele adiciona um novo commit avisando que, ó, a partir de agora a nossa timeline principal vai ter os commits 4 e 5. E aí na visualização dos nossos logs, pessoal, a gente tem essa visualização cíclica aqui. Então ele vai manter essa estrutura que a gente está vendo aqui, né, de criar essa branch aqui, né, paralela, essa linha paralela e a mesclagem aqui através de um commit. Então, qual que é a vantagem e desvantagem dessa abordagem? Bom, a vantagem, pessoal, é que ela não é destrutiva, digamos assim. Em que sentido destrutiva, Rafael? Basicamente, a gente não vai mexer no histórico aqui do que já tem pronto aqui. Diferentemente do Rebase, que ele vai acabar mudando a nossa estrutura cronológica ali, tá, pessoal? Ele pode acabar mudando e isso pode impactar. Bom, mas o importante aqui é a gente entender que o merge ele vai criar esse novo commit, tá? Então a gente acaba tendo sempre commits a mais aí por causa dessa estratégia de criar um novo commit para unir duas branches, né? E aí a gente vai ter também essa estrutura cíclica na visualização do nosso histórico ali.
tá? E aí como que a gente faz o merge? Lembre-se lá, git merge e o nome da branch, tá? A gente vai ver novamente na prática, mas só para vocês relembrarem ali, né, como que a gente faz o merge de uma branch na nossa timeline principal, beleza? E aí falando da mesma abordagem ali para o Rebase, né, pessoal? Ali no Rebase, supondo que a gente novamente criou a nossa branch ali a partir do commit 1, né? Trabalhou neles, né? E aí a gente quer mesclar. Como que a gente faz? A gente vai utilizar o comando do git rebase e a estratégia do git rebase é deixar a nossa linha do tempo linear em ordem cronológica de commits. Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar os commits 4 e 5 e vai colocar em ordem cronológica ali na nossa timeline principal. Aí você fala, pô, Rafael, mas então seria interessante a gente usar só o Rebase, porque daí a gente tem a nossa estrutura bonitinha ali, sempre linear, né? E não precisa criar novos commits, enfim, não fica aquela estrutura cíclica, ruim de visualizar depois nos logs e tudo mais. Sim, pessoal, mas o ponto aqui é que essa estrutura ela tem uma desvantagem, que ela é destrutiva. Destrutiva em que sentido? Justamente pela colocar os commits em ordem cronológica, isso acaba impactando ali para outros desenvolvedores que vão trabalhar. Então, imagina só, o Rafael foi lá, clonou o projeto, né? Clonou o projeto com a branch main, e aí o Gabriel foi lá e acabou mudando a estrutura de commits, ali, a ordem dos commits na branch main. O que vai acontecer? Vai gerar um problema ali. Quando eu for fazer o push, vai estar diferente da estrutura que o Gabriel tem lá no computador dele, em termos de ordem cronológica dos commits. E aí, o Git não vai saber qual que está certo, e aí ele vai ter que acabar recebendo um push forçado, digamos assim, para falar, olha, a que está aqui na minha máquina é a que está certa, então eu vou fazer o push forçado para ele deixar na ordem cronológica certa. Então, assim, eu sei que pode parecer meio complicado nesse início aqui, pessoal, mas a gente vai ver ali na prática. Mas o que é importante vocês entenderem aqui? O merge, a gente basicamente criou um commit novo e manteve, né, o histórico ali na nossa branch, ali, né, como se fosse um merge naquele estado ali. Já o Rebase, ele é mais destrutivo porque ele vai colocar todos os commits na ordem cronológica e deixar linear ali a nossa branch main, beleza? Então, na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho mais na prática, né, como que funciona ali o merge, o Rebase e como que vai ficar a estrutura de árvore, para tentar entender um pouquinho melhor a diferença de cada um deles, tá, pessoal? Vantagens e desvantagens de usar cada um deles. Normalmente, no dia a dia de trabalho, ali, trabalhando com novas funcionalidades e uma estrutura que a gente vai falar depois de pull requests, né, a gente acaba trabalhando bastante com o merge ali, tá, pessoal? E o Rebase no dia a dia é quando a gente acaba tendo, por exemplo, a nossa branch principal teve ali uma correção de bug, né? Ela foi mesclada na nossa branch principal e eu estou trabalhando numa outra branch que não tem essa correção desse bug. Daí eu posso utilizar o Rebase para pegar essa correção e colocar na ordem cronológica de commits ali. Então, essa é a estratégia, né? A ideia que a gente usa ali no dia a dia, tá, pessoal? Mas a gente vamos tentar ver isso na prática para que realmente fique mais claro para vocês, beleza? Bom, e aí só recapitulando, né? Para a gente fazer o Rebase, a gente usa o comando git rebase, nome da branch. Então, git merge, git rebase são dois comandos extremamente importantes e a gente precisa entender essa diferença. E na próxima aula a gente vai ver isso na prática, beleza? Vejo vocês lá, até a próxima. Valeu, pessoal, bora para cima!